Olá, tudo bem, alunos do curso de pós-graduação? É importante pesquisar o desenvolvimento sobre a área da escrita de sinais. Escrita de sinais, esse é o sinal. Eu vou mostrar as experiências desenvolvidas para o ensino das crianças surdas. Este é o título da disciplina: Como desenvolver na criança surda a aquisição da sua própria língua na modalidade escrita. Também vou mostrar a importância da metodologia da pesquisa, conforme você já estudou, e a relevância da pesquisa-ação. Nas escolas, as crianças surdas não aprendem sobre a escrita de sinais. Então, eu preparei materiais de pesquisas específicas, estudos sobre a alfabetização. Apliquei as estratégias pedagógicas e experiências para perceber como ocorre esse processo. Com objetivos e caminhos reflexivos, embasados nos teóricos Ferreira e Taberowski, pesquisadoras da área da fala das crianças ouvintes. Estudei cada etapa das crianças de acordo com a idade e o tempo de aprendizagem da língua portuguesa oral e como elas vão criando estratégias auditivas e visuais para a construção da língua escrita. Não haviam professores que ensinassem a escrita de sinais para observar e perceber como se dá esse processo. Eu então precisei buscar estratégias para compreender como acontece esse desenvolvimento. É importante refletir desde a tenridade, como por exemplo, a criança enquanto bebê, em casa com a família. Os pais conversam com o filho, mas se este é surdo, não recebe os estímulos auditivos enviados pelos pais. Essa criança cresce e entra na escola, daí começa a aprender com atrasos. Como é sabido, a maioria dos surdos são filhos de pais ouvintes, o que faz com que essa criança tenha contato com a Libras tardiamente, ocasionando um atraso significativo também na escrita. Alguns pais, por sorte, são surdos, mas é a minoria. Mas precisamos refletir como, por exemplo, a língua portuguesa, comparada a Libras, a criança ouvinte escuta a palavra casa e já busca o seu significado, conseguindo visualizar sua representação através da imagem. Em Libras, eu faço o sinal de casa, a criança consegue também visualizar a representação deste objeto, pois está dentro do seu contexto. Porém, na língua portuguesa escrita, a criança surda recebe a grafia da palavra casa e não consegue relacioná-la com as imagens do seu contexto. Então as palavras vão passando e ela não consegue acionar o seu repertório de imagens. Mas ao mostrar o sinal de casa, ela automaticamente fará a ligação do sinal com o objeto. As pesquisas mostram que a criança recebe a língua de sinais, mas falta ainda a escrita. Existem vários sistemas de escrita criados em diversos países. Alguns bons, alguns ruins. Temos na Alemanha, na França, Estados Unidos, Dinamarca, sistemas sendo criados até os dias atuais. Nesse momento, o maior é o dos Estados Unidos, o Single Write. Esse sistema é o mais completo de todos. Tem na escrita movimentos e expressão corporal. É também o melhor divulgado e utilizado por mais de 30 países, o Single Write. Vamos apresentar melhor este sistema de escrita. Eu pensava que o Single Write havia sido o primeiro sistema criado em 1974, mas não, eu encontrei registros antes que mostravam que na França havia sido criado um sistema de escrita, o Bebing. Este é o sinal. Este pesquisador criou a escrita de sinais francesa, a LSF, e com o passar do tempo, dentro da escola INJS, esse é o sinal, primeira escola de Paris, organizou desenhos da escrita, porém encontrou muita dificuldade antigamente e não conseguiu passar a essência da Libras na escrita e resolveu guardar e não divulgou o seu projeto.
Sentiu que as pessoas pareciam não se importar com as dificuldades encontradas no ensino dos surdos e ficou angustiado com a escrita da língua falada francesa, e a sua escrita foi desprezada até os dias atuais. Aqui são as configurações de mão, como os pontos de articulação, expressão facial, mas ficou inacabado. Utilizado mais para as anotações das pesquisas da língua de sinais, escrita de poesias, registros de contação de histórias, sonhos, piadas, mas não estava de acordo, pois era tudo muito limitado. Esse sistema se apegava ao visual, mas faltava a escrita. Um outro pesquisador tinha um sistema de escrita muito diferente. Nossa, muito diferente esse sistema. Não ficou pronto, pois esse pesquisador adoeceu e faleceu, e o sistema parou. Um outro exemplo. Valéria, professora de dança que ensinava balé, pensou na escrita dos passos da dança, de como escreveria os passos da dança para que os alunos pudessem estudar e decorar os passos em casa. Essa professora depois encontrou um grupo de surdos e sentiu que poderia utilizar esse método para a língua de sinais, pois essa tem movimentos e gestos que comparam-se com a dança. Criou então um sistema de escrita. Este é o sistema de representação gráfica da língua de sinais. Contatos, configuração, movimento, articulações e um arsenal de itens necessários para a língua de sinais brasileira. Olhando assusta por ser muitos itens que envolvem, mas é próprio da língua escrita. Por exemplo, a escrita da China é muito difícil, aqueles códigos todos, são aproximadamente 3.000 elementos diferentes, se comparar à escrita de sinais, que tem aproximadamente 900 símbolos. Na China, tem bem mais, até pela diferença de anos. Dentro, encontramos movimentos e tudo incluso. Este já estudamos, a direção da mão, lembramos que o desenho representa a mão deste ângulo, sempre fechado, levantando é o dedo. Vamos imaginar uma foto do sinal de Libras, parado, e vamos escrevê-lo. Veja, a expressão do sinal perto, e nesta outra foto mostra a mudança no movimento dos ombros, o que já altera o elemento da escrita. É muito importante que vocês observem os movimentos na Libras para transcrevê-los. Uma famosa faculdade dos Estados Unidos criou um sistema de escrita, o qual foi trazido para o Brasil. Claro que a ASL, Língua de Sinais Americanas, difere da língua de sinais brasileiras. Mas podemos nos embasar na construção dos símbolos, como, por exemplo, esses símbolos são do Brasil. E estes outros da língua de sinais americana. Veja, o sinal acompanhar. A posição do dedo é diferente, assim como o sinal abrir. Qualquer sistema de escrita é construído a partir do sinal. Assim como a escrita das línguas faladas, a língua portuguesa e a língua inglesa, por exemplo, as letras do alfabeto são iguais, porém a escrita das palavras são construídas de forma diferente. Isso faz parte da língua. Veja esse exemplo. Você pode pensar numa estratégia de ensino para as crianças escreverem uma imagem com uma rua e pessoas passando. Vai descrevendo e utilizando os classificadores, os verbos,
Podemos dar para as crianças treinarem, fazendo a tradução para o português através das frases. Exemplo: o carro parou para as pessoas atravessarem a rua. Veja, utilizando os classificadores. A criança olha a frase na língua portuguesa, mas vai compreendê-la mais claramente através da Libras. Trabalhando a partir do caminho bilíngue, as estratégias das frases na língua portuguesa. Uma coisa importante é observar o estudo da gramática na língua de sinais. Essa tem regras, movimentos do corpo que precisam ser obedecidas. Por exemplo, na frase distribuindo livros, veja o movimento. Esses exemplos mostram que a Libras tem 2 espaços sendo utilizados. Pode haver 3, 4 ou mais espaços diferentes. Como mostrar em Libras o que é o primeiro espaço ou o segundo espaço? Por exemplo, na frase, eu vou para casa, depois vou trabalhar. Esse movimento de ir e vir, de que forma vou colocar isso na escrita? A escrita é plana e a Libras é em 3 ou mais dimensões. Na minha pesquisa sobre a escrita de sinais, eu percebi que há possibilidades desse registro. Veja aqui, vocês dois discutiram, agora paz. É preciso encontrar a face e a expressão em Libras e ao lado colocar o sinal, aqui neste outro espaço. Temos guerra e aqui a vida é boa. E ali muda o espaço, destruir, pior, ruim. E então aqui está melhor do que aqui. Isso significa paz é melhor do que guerra e destruição. Nas teorias da área da alfabetização, pesquisadas pelas teóricas Ferreiro e Taberowski, as crianças sempre iniciam a escrita pelos desenhos feitos de qualquer jeito. Vão desenhando e aprendendo. Vão ouvindo as palavras, escrevendo aos poucos, misturando na fala o masculino e o feminino, e normalmente, através da repetição, sem perceber, sem saber a diferença entre vogais e letras, vão se apropriando e fazendo a associação entre desenhos e letras, e vão conhecendo as letras e diminuindo os desenhos. São 3 etapas que elas passam. A criança, sem conhecimento, escreve e desenha, depois começa a perceber que o desenho e a escrita têm um pouco de diferença. E no 3º estágio, aprende a escrita e substitui os desenhos. Nas minhas pesquisas, fiz experiências com crianças surdas nas escolas de Porto Alegre, no 2º ano, e ensinei durante 1 ano para crianças do 3º ano, em 2004. Eu ensinava com brincadeiras e estratégias que registrei em aulas de 45 minutos e vou mostrar o que obtive como resposta. Inicialmente, eu distribuí livros de histórias infantis, sentamos em roda e eu fiz a contação para as crianças em Libras. Depois, pedi que elas escrevessem. As crianças se agitaram e logo começaram a desenhar. Eu então expliquei que queria que elas escrevessem o sinal, por exemplo, casa. Como vocês veem esse sinal? Eles se esforçaram e foram observando a posição das mãos. O outro sinal de lobo. Elas começaram a fazer orelhas e focinho e eu novamente intervi, falando que queria o sinal. Assim, veja a expressão, a forma da mão. E assim, em todas as aulas, eles foram aprendendo sem eu ensinar o sistema de escrita. De sinais, não mostrei nada, pois eu queria primeiro que eles fizessem os desenhos da Libras para eu comparar, pois precisava encontrar as diferenças importantes para o aprendizado. Nesse exemplo, o sinal de comer.
Inicialmente, elas fizeram um prato e eu expliquei novamente que era só o sinal de comer. Aqui o sinal de passarinho. Veja, não há bico, pois é só para saber o ponto de articulação deste sinal. E aqui a expressão e assim por diante. Mostrei também o sinal de futebol. Veja, o movimento parece ao do single right, mas ainda não ensinei nada sobre o sistema. E assim fomos desenhando, brincando através de estratégias para depois iniciar o sistema da escrita de sinais básica, somente o desenho da mão e do dedo, bem básico. E as crianças foram desenhando as configurações de acordo com a escrita de sinais e foram aprendendo e se desenvolvendo aos poucos. Veja o sinal de bola, já foi internalizado e progredindo. Pensei em estratégias, jogos de animais para trabalhar com elas, como por exemplo, dominó com sinais e a escrita. Jogo da memória, que depois dos pares encontrados, a criança transcreve para o caderno a escrita de sinais. Criamos jogos visuais para a percepção da escrita e quando se tornava cansativo, mudávamos de brincadeira. Este é outro jogo estratégico. Dominó, jogo da memória. Todos esses jogos podem ser colocados em um saco onde a criança tira um e apresenta através de teatro. Outra estratégia importante. Após cada brincadeira, a criança transcreve para o caderno para ir treinando a escrita, pois vai repetindo e aprendendo pedagogicamente. Esse outro exemplo, ele está trabalhando com o alfabeto, onde precisa ligar as letras e pela expressão dele parece estar difícil ou ele está confuso. Neste, a escrita de sinais vai para a sala de informática, mas só no segundo ano. Primeiro, eles aprendem a escrita e depois usam a informática, que tem um programa próprio, mas é muito antigo, não é colorido, não tem mouse. Mesmo assim, as crianças adoram, escrevem e lançam no computador e vão treinando. Esta criança desenhou o sinal do seu nome, da sua identidade, o sinal que representa o seu nome. Criei materiais de histórias para as crianças lerem. Fui desenvolvendo aqui no Brasil ideias trazidas da França. Aqui, crianças associando a língua de sinais francesa. Mas não vamos nos aprofundar neste assunto. Na sala do maternal, não vamos ensinar a língua escrita, mas vamos usar o visual para ela ter esse contato e saber da existência dos sinais aos poucos. Ela vai copiando o básico das configurações. Estes sinais de animais, elas vão copiando e treinando desde pequenininhos. No armário onde guardam a mochila, podemos colocar uma placa com o seu nome e o sinal do aluno com a escrita de sinais. Para os maiores do ensino fundamental, a sala e as estratégias são diferentes. Os jogos utilizados no Brasil são diferentes da França, pois mudam os sinais. Veja outro exemplo. Este é confuso, não explica claro o sinal, se ele é assim ou em colunas. Também neste, cada aluno tem seus materiais nomeados. Este é para os maiores, que já têm maturidade e que estão acostumados com a escrita. Leem atentamente, observando a direção da mão e comparando a língua portuguesa para os ouvintes que ouvem a palavra e escrevem. O mesmo acontece na língua de sinais. Brincadeiras no quadro. Esta é a escola para adultos que querem aprender. Ensino para idades de 12 a 15 anos que já sabem Libras e já sabem ler e escrever e querem tentar um novo caminho, o da escrita de sinais.
Neste exemplo, os alunos adultos recebem materiais diferenciados, não é o mesmo que o das crianças. Mas também vão treinando através de dominós e brincadeiras. Sala com quadros e acima papéis colados com as configurações. Aqui o jogo da forca com palavras e letras para ir aprendendo e se acostumando. É muito importante o professor fazer grupos. Por exemplo, ele digita uma carta, mas sem final. E as crianças precisam terminá-las utilizando a escrita de sinais, criando e terminando a carta para depois trocá-las entre os grupos. Os grupos leem as cartas recebidas e o grupo que enviou não corrige até o final para ver se é o que ele havia escrito. Se houve compreensão do texto. Esses alunos maiores gostaram muito. No quadro, o professor escreve na cor vermelha as perguntas e no outro lado, em azul, os alunos escrevem as respostas. Gravando. Esta é uma associação de surdos que tinha curiosidade, queriam saber como era o sistema de escrita de sinais. Então fui lá e ensinei para os adultos, mas de forma diferente, como é a escrita de sinais. Eu pesquisei com os alunos como eles se sentiam aprendendo a escrita de sinais, se gostavam ou não, se era confuso, do que gostavam mais, do que gostavam menos. Fui colhendo opiniões e respostas, e tem um grupo de que não gosta e não concordava. Outro grupo pediu a escrita e achou importante. A maioria reclamou das dificuldades nos movimentos, pois são variados para cima e para baixo, o que torna muito difícil de escrever. Na verdade, é difícil, precisa muito treino, mas os símbolos, as configurações, articulações, dá para aprender. Alguns gostaram da escrita, das cartas, dessa troca, acharam gostoso, pois era diferente, próprio da Libras. Podemos inventar também histórias em quadrinhos, gibis e variadas estratégias, adaptando os sinais. Podemos aproveitar de forma rica métodos de divulgar a Libras, através de dicionários e muitas outras coisas. Veja, 2 cartas que uma menina escreveu para outra e trocaram sem apresentar nenhum problema de comunicação, o que mostra que o sistema de escrita de sinais é bastante claro. Ao final das experiências que fiz com as crianças, eles escreveram cartas para mim emocionantes, dizendo que amaram e queriam continuar as aulas. Foi muito bom, me senti muito feliz. Eles tiveram gosto pela escrita de sinais, porque no português parece obrigatório e sempre dá errado, gerando uma angústia, ficando cada vez pior. E esta é a segunda língua, é diferente. É necessário criar um sistema de escrita para a mesma língua. Aqui, um grupo de opiniões de pessoas que não aceitam a escrita de sinais, porque pensam para que serve, se a sociedade toda não sabe. Aprender para quê? Não precisa, pois temos a tecnologia pronta. Dá para filmar em língua de sinais. Mas vale lembrar que filmar não é escrever. E a escrita é muito importante, pois significa me dar conhecimento, aprendizagem, é a metalinguística, minha prática de reflexão da língua de sinais. Mas, felizmente, a maioria das discussões é a favor, pois a Libras já está na cabeça e refleti-la na escrita se torna mais fácil. Outro ponto é que, com o passar dos tempos, alguns sinais vão sumindo de nossa memória, e se esses estão registrados em dicionários com fotos, pode não parecer tão claros depois de um determinado tempo, pois não há movimento. Já na escrita de sinais tem o movimento e tudo o que é necessário para relembrar os sinais.
As tecnologias modernas podem ser criadas para utilizar a escrita na informática. Esses programas de computador podem inserir sinais de libras, como por exemplo aqui. Escolhe-se a configuração da mão, aqui aparecem os símbolos com esta configuração, aqui escolhemos as expressões, a parte do corpo, no caso a articulação, está aqui em cima, o movimento nessa direção, clica e aparece os itens para a nossa escolha. E aqui fica o texto, que vai sendo colocado em sinais de libras. Depois de pronto, deve-se salvar em PDF ou pode imprimir. Podemos inserir fotos, desenhos, retirados da internet, várias estratégias, mas o problema é que ele é muito antigo, precisa elaborar um novo. Aqui, a minha experiência em transcrever uma contação de história, piadas em libras, traduzindo para a língua portuguesa escrita. É bem diferente. Às vezes não há combinações. É importante transcrever em língua de sinais escrita e guardá-las, pois para transcrever uma poesia ou uma contação de história de 47 segundos, leva-se aproximadamente 3 horas registrando, pois é necessário parar e anotar. Aqui, nesse sistema de computador, coloquei o amarelo para representar o diálogo. Por exemplo, no texto em português, o diálogo mostra se é o homem ou a mulher que está falando, mas na escrita de sinais, pensei em como mostrar e resolvi colocar a cor amarela. Mas isso não é uma regra. Por isso é importante que vocês no futuro, se quiserem, façam mestrado ou doutorado na área específica da escrita de sinais e podem partir para esse estudo, pois não tem regras acerca deste assunto. Toda essa discussão chega ao final com uma proposta para a educação de surdos. Os professores surdos precisam aprender a escrita de sinais e podem ensinar aos ouvintes libras e também a escrita dela. É possível aprender inglês sem a escrita? Não tem condições. É importante aprender a libras e a sua escrita para poder estudar em casa e adquirir seu próprio conhecimento. O currículo escolar deve trazer para a alfabetização dos surdos esta oportunidade e dar-lhes o ensino da língua escrita, com estratégias, materiais, brincadeiras, com as configurações de mão para os alunos perceberem as diferenças. Enfim, aumentar a estimulação do uso da história em quadrinhos ou gibis, livros infantis, estratégias que podem ser criadas. Mas primeiro é preciso aprender a escrita de sinais para depois divulgá-la. É importante a Libras e a escrita andarem juntas, pois a maioria já conhece a Libras. As pesquisas para o futuro têm um aumento na área tecnológica. Por exemplo, a tradução do português para o inglês já tem dicionários online. Dá para adaptar para a escrita de sinais a tradução do português e, aos poucos, ir aumentando esta aquisição. As escolas estão sempre preocupadas com a língua portuguesa em primeiro lugar. Continua a mesma discussão por mais de 20 ou 30 anos, a mesma coisa. É necessário tentar um novo caminho, pois há uma lacuna, e isso é importante, iniciar a aprendizagem da escrita de sinais primeiro e o português como segunda língua. É necessário pesquisas paralelas entre a Libras e a língua portuguesa falada. Isso é um ensino bilíngue para surdos, pois hoje a língua portuguesa está acima da Libras, deixando-a em desvantagem. Onde está o ensino bilíngue? Onde está a Libras? Onde está a escrita de sinais? É importante vocês refletirem, fazer o mestrado, pós-doutorado, porque no Letras Libras há poucas pesquisas sobre o assunto. Precisam novos experimentos. Aqui, alguns sites para sua pesquisa.